Nesse vídeo vamos tratar aqui do mercantilismo, sistema econômico típico da Idade Moderna. De cara, já conseguimos perceber aqui alguns elementos, como a caravela e o mapa, demonstrando que o mercantilismo tem íntima ligação com as navegações, os metais, que é o objetivo econômico final do mercantilismo, a ideia da balança, do equilíbrio fiscal, e o nobre, ou o rei, aqui, o monarca sendo representado, com o dedinho para cima, apontando que ele direciona essa atividade econômica. Já disse que, do ponto de vista das navegações, nós vamos perceber que o mercantilismo é o sistema econômico que determina as relações. Há várias formas de analisar a expansão marítima europeia. A forma questão cultural, a questão do ambiente das navegações, das tecnologias desenvolvidas, mas é sem dúvida nenhuma o interesse do Estado que vai fazer com que os navegadores cheguem a outras regiões e conquistem outros polos. Então, o mercantilismo é o motor das navegações. Nós vamos analisar o mercantilismo agora a partir do ponto de vista desse mapa mental. Primeira coisa para a gente saber é que o mercantilismo é o sistema econômico que é dominado pelo Estado. Quando alguns autores vão falar que o mercantilismo, ou seja, o sistema mercantil, ele é a primeira fase do capitalismo industrial, é muito comum os alunos confundirem o mercantilismo e pensar que havia aí, como havia no capitalismo industrial, uma ideia de liberdade econômica. Não. O mercantilismo preza pela atividade econômica comercial, mas que é um sistema econômico dominado pelo Estado. A segunda coisa que eu quero destacar é que a participação econômica do clero e da nobreza no mercantilismo ela é irrelevante. Se estivermos tratando da questão política, nós vamos analisar a participação de todos os estados, de todas as, entre aspas, classes vigentes na época. Mas esses estamentos, eles não fazem parte do mercantilismo diretamente. Então, desprezemos a participação do clero e da nobreza na questão da atividade econômica mercantilista. A outra categoria que vai fazer parte, e é muito importante, é a burguesia, porque é ela que vai desenvolver a atividade econômica. Em termos de trabalhadores, que também faz parte do terceiro estamento, ou terceiro estado, camponeses e outros trabalhadores, a gente tem que pensar de maneira diferenciada. Primeiramente, os camponeses e trabalhadores europeus. Eles estão, de certa forma, contribuindo para as atividades econômicas. Quando saem da Europa, quando participam das viagens de navegação, mas eles têm um poder decisivo muito pequeno. Outros trabalhadores que são importantes é que, nas colônias principalmente, nós vemos aqui a questão dos escravos. Mas lembre-se que esses escravos, eles nem podem entrar aqui na pirâmide social dessas nações europeias. Bom, já falei aqui dos papéis de cada um. Vamos agora entender a sequência. É a coroa, a monarquia, que incentiva ao mercantilismo, porque ela é a principal interessada em obter o objetivo econômico final. Ela incentiva, escolhendo quem pode participar das atividades econômicas e escolhendo que atividades econômicas são mais interessantes para ela. Exemplo, é a coroa portuguesa, que escolhe o cultivo da cana-de-açúcar aqui no Brasil, por já ter experiência e por haver uma série de incentivos e valorização do mercado do açúcar no mercado internacional. As atividades econômicas mais típicas do mercantilismo, as atividades comerciais, como o comércio das especiarias, o desenvolvimento de atividades nas colônias. Essas atividades tanto poderiam ser mineração, que é uma atividade que pode entrar aqui, como também nós podemos falar da própria agricultura no regime de plantation,
que é o caso que vai acontecer no Brasil antes da mineração se espalhar. Há também as atividades de processamento de matéria-primas, como o industrialismo ou manufatura. No Brasil, percebemos que Portugal acabou desenvolvendo todas essas três atividades. Havia houve o comércio do pau-brasil, houve o desenvolvimento da colonização com a pecuária, com a expansão agrícola, e houve também a atividade de transformação da cana-de-açúcar em açúcar propriamente dito, ou seja, uma atividade manufatureira. Todas essas atividades nós vamos ver a interferência da burguesia, fosse ela diretamente comprando e vendendo, fosse ela financiando os navios que levavam e vendiam os produtos, ou comprando as mercadorias que eram produzidas, fosse ela emprestando dinheiro para qualquer uma dessas atividades. Essas atividades, elas obviamente geravam um lucro, e esse lucro, parte dele era revertido em impostos. Esse imposto acumulado, nós víamos aqui na figura do objetivo econômico final da coroa, que era o metalismo, ou seja, o acúmulo de metais. O metalismo também conhecido como bulionismo. Essa acumulação de metais tinha, por consequência, um outro objetivo, que é o país vender mais do que o que compra, ou seja, é ter superávit. Então veja que, tanto através das atividades típicas mercantis, como através da pirataria, que era uma atividade que também existia, pirataria essa se fosse desenvolvida de forma autônoma, ou se fosse desenvolvida com incentivo do Estado, esse saque era chamado de corso. Então existiam os piratas e os corsários. Ou ainda era uma outra forma de obter o acúmulo de metais, a mineração. Obviamente, Portugal, quando chegou em terras brasileiras, tentou encontrar metais valiosos, mas não conseguiu de início, assim como a Espanha tentou e conseguiu. No entanto, Portugal posteriormente achou minério no Brasil por volta do século XVII e século XVIII, e século XVI e século XVII. Então vemos que todo o objetivo econômico do mercantilismo, ele é o incentivo do Estado a certas atividades, para que através do recolhimento de impostos possa se haver a acumulação do capital, a acumulação dos metais. Isso está resumido nessa imagem. Essa imagem demonstra muito bem que um Estado forte protege economicamente a sua nação, aumenta taxas contra produtos estrangeiros, cria leis que controlam o mercado, quem pode entrar, que produto pode entrar, acaba estimulando o desenvolvimento da sua manufatura, da formação de um monopólio e do colonialismo. Tudo isso para obter resultados que tirem esse Estado de ser um Estado que mais compra, ou seja, que mais importa, como na imagem A, e que exporta pouco. Esse Estado da imagem A seria um Estado que estaria em déficit, ou seja, em prejuízo. Equilíbrio é justamente a noção de um Estado que vende e compra igualmente. Mas um Estado que mais exporta, seja ele através dos produtos comercializados, através dos produtos plantados, produtos agrícolas que são manufaturados posteriormente, ou através, obviamente, né, da venda, inclusive, de escravos. É um Estado que mais lucra do que o que compra. É um Estado que está em superávit, ou seja, que completa o ciclo econômico de maneira que a coroa deseja. É um Estado que consegue superávit e que, por obviedade, acaba tornando a coroa cada vez mais rica, mais poderosa, mais próspera e a nação fortalecida. É assim que nós vemos o ciclo do mercantilismo se completar.